Espera só o Padre Paulo entrar. Boa noite, gente. Estamos iniciando a nossa live, uma iniciativa de Fátima Estela Maris. Essa iniciativa, ela diz respeito a uma série de lives que nós vamos estar iniciando para ajudar você, empreendedor, a poder entender um pouco esse momento, ajudar você a passar por alguns problemas que realmente são de extrema necessidade e entendimento. Então, nós vamos ter informações técnicas, informações extremamente aguçadas da parte comercial, da parte de publicidade, não é? Uma série de cenários que nós conseguimos reunir, empreendedores da nossa paróquia de Estela Maris e de outras localidades, algumas pessoas de fora da Bahia também que vão nos ajudar. E é um prazer imenso. Para que a gente possa ter um entendimento completo, não é? A pastoral do empreendedor é uma pastoral da Igreja Católica, é uma pastoral que foi criada para cuidar pastoralmente dos seus empreendedores, não é? Uma visão que foi inspirada ao Frei Rogério, quando pároco da paróquia Nossa Senhora da Luz, na Pituba, e que desde 2010 nós aqui. Então, a Pastoral do Empreendedor está no Brasil todo, mas ela teve início aqui em Salvador, na paróquia Nossa Senhora da Luz da Pituba, e trouxe para a gente uma forma nova de evangelizar os empreendedores, que já faziam parte da igreja, mas não de uma forma tão bem colocada. E agora sim, com a pastoral, não é? Traz esse momento. Hoje, estreando a nossa série de lives, nós temos um convidado especial, que é o nosso querido Padre Paulo, que é o pároco da nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima de Estela Maris, que vai ajudar a gente a iniciar esse momento e essa série de lives, com um tema bem propício e da autoridade dele, espiritualidade na crise. Padre Paulo já está online com a gente. Boa noite, Padre Paulo. Boa noite, Andrei. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né, pelo Instagram da nossa paróquia. Que alegria estarmos juntos. Amém. A gente pede, nesse momento, que todos possam ter o máximo de atenção. Pedimos a luz do Espírito Santo. Pedimos a Nossa Senhora que possa conduzir. Vamos rezar uma Ave Maria, na intenção de Padre Paulo, para que ele possa ser, nesse momento, a luz de evangelização e que possa tocar todos os corações que o Senhor quer colocar nesse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, empreendedora baiana, católica, rogai por nós. Padre Paulo, como nosso tema especial de hoje, espiritualidade na crise, antes de qualquer coisa, eu acho que é muito propício que a gente possa entender e que o Senhor possa ajudar a gente também, de uma forma catequética, como o Senhor bem sabe, o que é a espiritualidade? Bom, Andrei, hoje é um grande desafio, né? Não é, não é minha especialidade a tecnologia, viu? Então, quero dizer para você que é a primeira vez que eu estou empreendendo uma live assim, dividindo a tela com outra pessoa. Você está me ouvindo bem? Estamos sim. Ah, pronto. Mas assim, acho que vale ressaltar que nós estamos vivendo um tempo assim propício para nós falarmos desse assunto, né? E o tema da espiritualidade, na verdade, ele permeia a vida do ser humano. Antes disso, Andrei, se a gente parar um pouco para pensar,
a gente não está vivendo um tempo de busca de espiritualidade, tanto assim como a gente imagina. No fundo, a nossa sociedade ela está se revelando um pouco muito mais pagã do que cristã, né? E uma espiritualidade muito mais, eu vou usar aqui um termo que é meu, né? Vou inventar aqui, uma espiritualidade mais misticista, né? E supersticiosa do que de fato que seja espiritualidade, no sentido mesmo da palavra. Então, se nós observarmos o que, é que as pessoas, na verdade, elas estão muito mais preocupadas, são com os bens materiais, ou de fato ligado à carne, ligado ao corpo, ou muito mais aquilo que está ligado ao espírito, né? Se a gente parar para pensar, a gente percebe que as pessoas, no fundo, elas estão muito mais preocupadas com o corpo. Ela não está, a princípio, tão preocupada com o espírito, né? E a espiritualidade é isso, é uma preocupação com o espírito, né? Então a gente tem que pensar, então, eu vou usar aqui um termo até para confundir um pouco, né? Vamos lá, vamos falar de economia. Então, quando a gente diz assim, quando a gente usa essa expressão economia, vale ressaltar que a primeira vez que ela é utilizada não é no âmbito da economia tal financeira como a gente conhece, né? Mas justamente nos primeiros documentos da igreja, quando vai nos falar da salvação como economia. E o termo utilizado é justamente economia da salvação. O que é que isso tem a ver com espiritualidade? Quando nós pensamos em economia da salvação, a igreja ela se refere, na verdade, primeiro, à imagem daquele Deus demiurgo, ou seja, o Deus criador, que fez tudo. Por um outro lado, a ação do homem, que dentro dessa perspectiva a gente percebe que Deus dá ao homem o poder de cuidar daquilo que foi criado, né? Basta a gente olhar lá no Gênesis, né? Então a gente vê Deus que cria tudo, depois ele dá ao homem para que possa dar nome. Esse dar nome não é no sentido de dominar, no sentido de tomar propriedade daquilo dali e usar de forma irresponsável. Mas é dar nome, dar cuidado, dar zelo, cuidar. Deus fez, criou, está aqui, agora cuide. Né? Mas o homem não entendeu muito bem. Então, todas as vezes que nos referimos à economia da salvação, nós olhamos um Deus que criou, o homem que deveria, na verdade, cuidar daquilo que foi criado, e a igreja, na verdade, que traz, na pessoa de Jesus para nós, a salvação. Isso é a economia da salvação. Ou seja, todo aquele caminho que está ligado à nossa salvação. Agora, bem verdade que quando nós pensamos em espiritualidade, nós devemos pensar neste homem criado por Deus, primeiro criatura, primeiro não é filho, primeiro é criatura, foi criado quando Deus criou o céu, a terra, o mar, as estrelas, a luz, e Deus fez o homem. Então, a esse homem, Deus deu, então, o poder de cuidar das coisas. Então, esse homem, ele tem, na verdade, um convite de ter um estilo de vida. E qual é o estilo dele que deve ser? É do seu Criador. Aí entra, então, a questão da espiritualidade. O que seria, no fundo, a espiritualidade? Não é uma riqueza, o homem que tem tudo, mas pelo contrário, é a pobreza. Quanto mais o homem ele é pobre, mais ele tem espiritualidade. Entenda que a pobreza não é no sentido literal de pobreza financeira, pobreza econômica, mas vamos entender aqui uma pobreza de espírito. Ou seja, é aquele homem que tem um estilo de vida que depende de Deus. Ou seja, ele sabe que existe um Deus, criador de todas as coisas, que deu seu Filho para nos salvar. Então, o nosso estilo é o estilo de Deus, é o estilo de Cristo. Então, a nossa espiritualidade, a espiritualidade nesse sentido, é imitar os seus ensinamentos. É ter um estilo de vida que imite o estilo de Cristo. E qual é o estilo de Cristo? Estilo de pobreza. Não é um estilo preso ao corpo.
E é o que a gente mais vê hoje, as pessoas muito mais preocupadas com o corpo, muito mais preocupadas com aquilo que vai comer, com aquilo que vai beber, com aquilo que vai vestir, com o seu emprego, com o seu dinheiro, com a sua casa. A gente percebe muitas vezes muito mais preocupação disso. É como se pensássemos assim, Andrei. Você imagine que uma pessoa, agora nesse tempo de isolamento social, né? Ela entra na casa dela e ela pega esse tempo todo de isolamento e ela vai pintar a casa, ela vai limpar a casa, ela vai consertar tudo que está quebrado, tudo aquilo que ficou acumulado não sei quantos anos, agora ela vai ter tempo, então ela vai cuidar. Então ela começa a mexer em tudo isso, deixa a casa linda, maravilhosa. Mas aí vem a pergunta, mas e a alma? E o que foi que ele fez para enriquecer o seu espírito? O que foi que ele fez, na verdade, para poder enriquecer? Não é? É algo que te leva à eternidade. Porque, assim, pense bem, se nós morremos agora, a parede que a gente pintou, ela vai ficar aí, alguém vai sujar. O seu filho, a sua filha vai pregar um negócio ali, vai pregar errado, vai furar a parede vai ficar suja. No outro dia, uma pessoa já foi lá, já mudou tudo. Então, isso fica. Então, não é o mais importante. Então, quando nós falamos de espiritualidade, devemos entender que estamos falando das coisas do alto. Nós não estamos falando das coisas desse plano. Eu não estou dizendo que elas não sejam importantes, viu? Pelo amor de Deus. Mas é de dizer que essas coisas, elas são importantes, mas elas não estão sobre as outras. Elas não são mais importantes do que as coisas do alto. Então, assim como a gente se preocupa com o corpo, a gente deve também se preocupar com o espírito. E quando a gente conhece quando uma pessoa ela se preocupa com o espírito. A gente até diz, a pessoa é espirituosa, não é? A gente usa muito essa expressão, porque a gente compreende que aquela pessoa ela está ligada o quê? A valores éticos. Ela está ligada o quê? A uma moral. É uma pessoa que tem índole. Então você pensa que não é uma pessoa que tem espiritualidade, é uma pessoa que, na verdade, ela tem caráter, ela tem ética, é uma pessoa que tem retidão, que trabalha com a verdade, é uma pessoa que dá credibilidade. Por quê? Porque aqueles valores que ela imita são os valores de Cristo, os valores os valores de Jesus. Então, é um estilo. A espiritualidade está ligada ao espírito, um estilo de vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, então. Então, eu gostei muito desse exemplo dessa questão do isolamento e do zelo e do cuidado que se tem com as coisas de dentro da casa em relação à espiritualidade. Então, é possível exercitar a espiritualidade. É possível fazer com que uma espiritualidade pequena possa ficar grande, possa ficar maior. Não sei se é essa dentro dos nossos valores católicos cristãos, dentro de uma realidade de costumes da nossa igreja, então. Perfeito, André. Excelente pergunta. Porque na proporção que a gente vai cuidando do corpo, a gente deve ir cuidando também do espírito. Então, quando eu faço alguma coisa dentro da minha casa, eu devo agregar aquilo dali valores. Então, não é pintar a parede por pintar a parede. Então, eu compreendo que ali eu vou agregar algumas coisas. Por exemplo, eu vou chamar a minha filha ou meu filho para fazer aquilo junto comigo. E ali vou criar com ele um laço de amizade, de intimidade com o meu filho, de conversa. E geralmente não tenho tido. Então você percebe, aquele bem material que você foi cuidar, que é a parede ou o teto, né? Hoje a gente vê as pessoas fazendo inúmeras coisas, né? Ou o teto, seja lá o que for que ela vai fazer, mudar o telhado, mudar a casa, daqui a pouco constrói até uma casa, né? Tá. No momento que agrega esses valores e começa a despertar outras coisas, você percebe que a preocupação ela não está somente com aquilo que é material, entendeu? Mas está preocupado também com o espírito, ou seja, e com o espírito quer dizer a sua condição de pai, a sua condição de esposo, a minha condição de fato de padre. Então, assim, eu me preocupo com coisas que estão na minha essência, da minha identidade. As coisas que estão ligadas, na verdade, a valores. Então, assim, eu me aproximo mais do Senhor, na proporção
que eu tenho uma abertura não somente às coisas materiais, mas às coisas do alto. Aí você vai ver valores que são extremamente importantes, mas que eles são despertados a partir dessas realidades. Então, existe a proporcionalidade, sim, da espiritualidade. Então, quanto mais você se preocupa com aquilo que está ligado ao espírito, mais espiritualidade você vai ter. Mas atenção, não é ter mais espiritualidade no sentido de uma competição, sabe? Mas é no sentido de um amadurecimento. Então a gente percebe que existem pessoas que são mais amadurecidas espiritualmente, e aqui tem a grande chave de leitura. A espiritualidade, ela deve me ajudar nesse tempo de crise, ela deve me ajudar a me fortalecer. Porque se eu não tenho espiritualidade, Andrei, como é então que eu vou me sustentar? Como é que eu vou ficar de pé? Porque nós temos tantas pessoas que estão aí com muita paranoia, pessoas que estão aí ficando perturbadas, pessoas que estão despertando tantas coisas. Então, às vezes, não vou dizer que é isso, não quero aqui generalizar, porque cada caso é um caso, mas às vezes falta uma verdadeira espiritualidade. E aqui eu não estou falando daquela espiritualidade misticista e nem uma espiritualidade supersticiosa, não é isso. Mas eu estou falando daquilo que está ligado de fato ao espírito, daquilo que eu estou preocupado. Por exemplo, num momento desse, nós estamos preocupados com o desemprego. Mas eu também tenho que entender que isso não é tudo. Então, não é pelo fato de estar preocupado com o desemprego que eu tenho que ficar desesperado. Mas, assim, a minha espiritualidade tem que me ajudar dentro desse contexto todo que estou vivendo, dentro dessas dificuldades todas que estou vivendo. As dificuldades, elas têm que me ajudar, a espiritualidade, ela tem que me ajudar a lidar com a dificuldade. Aí, nesse sentido, o que é que eu preciso fazer? Usar a espiritualidade, por exemplo, para sair da crise. Porque, no fundo, se pensarmos bem, o que é uma crise? A crise é algo que provoca na gente uma mudança. Quando é que nós nos sentimos em crise? Nós nos sentimos em crise quando a gente quer mudar alguma coisa. Por exemplo, o marido e a mulher, o casamento, a relação está em crise. É porque alguma coisa precisa ser mudada. Aí, necessariamente, Andrei, a crise, necessariamente, ela não é ruim. Aliás, eu diria que a crise ela não é nem boa e nem ruim. Ela é crise. E aqui eu vou pegar uma comparação. Você está no seu quarto e, de repente, a porta do seu quarto e a janela do seu quarto estão abertas, porque você abriu, e, de repente, entra uma ventania. E essa ventania ela começa a tirar, mudar, começa a tirar tudo que está no lugar. Então, o seu livro caiu para o outro lado, você tinha um objeto que caiu, um copo que caiu e quebrou, a caneta que o recipiente lá com a caneta emborcou, caíram todas no chão, seus papéis, seus documentos todos voaram. Então, a ventania ela vai ter uma ação dentro do seu quarto que vai deixar o seu quarto em crise. Por quê? Desestabilizou você. Ou seja, tirou tudo que estava no lugar. Então, você tinha suas coisas, seus livros no lugar, os seus papéis, seus documentos todos no lugar, mas, de repente, uma ventania que você não pediu, ela apareceu e essa ventania tirou tudo do lugar. Então, você vê ali uma perspectiva também, aí você olha, não, de mudança. Está tudo fora do lugar. Olha a expressão que a gente usa. Então, o que é que a gente precisa? Colocar no lugar. Mas para colocar no lugar, o que é que a gente tem que fazer na crise? A gente tem que, então, esperar, a gente tem que tirar a ventania que está dentro. Não vai adiantar nada você arrumar as coisas com a ventania. Porque você vai colocar as coisas no lugar e a ventania vai justamente fazer o quê? Tirar. Então, o que é que precisa? É preciso esperar a ventania passar. Então, o que é que você faz? É preciso... Não é muito diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos de quê? Dentro das nossas casas, com as nossas portas fechadas. Então, entrou uma ventania que afetou a tudo e a todos. E essa ventania, de certa forma, foi tirando tudo do lugar. Então, quem tinha seu emprego,
Muitas pessoas perderam seu emprego. Quem tem os seus negócios, e aqui olhando para o lado empreendedor, né? Quem tinha seus negócios, vê seus negócios agora um pouco desestabilizados, tudo fora daquele controle que a gente fez. Mas aqui também precisamos entender que quando a gente para, a porta está fechada, então o que é que a gente faz? A gente vai então colocar tudo no lugar. Só que quando nós vamos colocar no lugar, nós não deixamos o quarto do jeito que está. A gente arruma de uma outra maneira. Pode observar. Quando a gente mexe, a gente coloca as coisas no lugar, mas em outro lugar. Então aquela mesa do seu computador que você sempre usou naquele lado, você percebeu que aquela Padre, sua, sua conexão parece que está um pouco ruim, tá cortando o áudio. Oi, melhorou? nós estamos ainda no meio da. O sinal caiu, não foi? Voltou agora. Então, tá me ouvindo direito, não tá? Agora sim. Pronto. Então essa ventania, ela acabou desestabilizando tudo, mas ao mesmo tempo nos dando possibilidade de recolocar as coisas, colocar as coisas em lugares diferentes. A crise faz isso conosco também. Então não é em si uma coisa mal. Pode nos trazer o mal, mas em si ela não é mal, ela é possibilidade. Então a gente pode crescer, a gente pode, depois que passar tudo isso, as coisas elas podem ser melhores. Então nós não podemos, Andrei, passar por essa pandemia toda e não ter mudado nada. Então você não pode olhar para tem para aqueles que estão nos acompanhando, o Padre Paulo, durante esse período de pandemia, ele começou a postar o podcast Fogo Abrasador. E eu me lembro que em um deles o senhor fala sobre a questão entre vida e economia, que essa era uma questão que nunca deveria ter sido colocada, não é? Por questões de valores inversos e de funcionalidade, o que está a serviço de quê. E foi muito interessante as colocações que o senhor fez naquele podcast, ajudou muito a entender muita coisa. E quando a gente trata dessa questão da crise, não é? dessa questão de um aumento de atrito, digamos assim, de uma dificuldade, do estar apto a colocar as coisas no lugar, a gente precisa também criar um discernimento que algumas coisas precisam vir antes de outras. E eu queria que o senhor também pudesse fazer um implemento nisso que o senhor está falando, quanto a essa questão que nós vivemos, e esses valores foram colocados para a sociedade através da mídia, através de algumas lideranças governamentais, que acabaram trazendo para a cabeça dos nossos empreendedores, não é, uma divisão, uma cisão, que atrapalha muito o entendimento das coisas. Então é preciso que a gente tenha isso. Então, só para que possa implementar um pouco, que foi muito bacana o que o senhor fez, o senhor dividiu a nossa conversa aqui, a nossa live em duas partes. Começou falando da espiritualidade, agora a gente abordando a crise. Dentro da crise, essa questão. Dentro da crise, nós precisamos entender e ter o discernimento de que algumas coisas têm que vir antes de outras. Queria que o senhor pudesse estar colocando aí para a gente. Exato. Quando nós pensamos num momento como esse que nós estamos vivendo, né? A gente tende muitas vezes a querer, no meio de uma tempestade, de uma ventania, vou usar mais essa expressão, que foi a alegoria que eu trouxe. Então, no meio da ventania, olha o que eu disse. Quando a ventania está passando, você tem que se segurar. Então, assim, se o vento está forte, você tem que se segurar, porque senão o vento vai te derrubar. E ele te derrubando, pode ser difícil você se levantar. Então, você tem que se segurar.
Entenda esse segurar aqui como espiritualidade. A espiritualidade ela tem que me dar força para eu me segurar. Mas eu tenho que entender agora que nesse momento de ventania, eu não posso, na verdade, arrumar nada na sua totalidade. Mas eu posso refletir. Eu posso refletir sobre as coisas. Então, agora, por exemplo, tem coisas que tem que ser de imediata. Você tem que pensar e você tem que fazer. Então, assim, eu vou me segurar. Então, assim, é uma coisa que você pensa de imediato e você faz. Ou então você não quer que aquela coisa de vidro no seu quarto caia na hora da ventania. Então você vai e segura aquele vaso de vidro para ele não cair. Então, você vai o quê? Segurando aquilo que é necessário. Lembra que eu disse que a espiritualidade, pobreza. Não é riqueza, é pobreza. Então, assim, eu vou, na espiritualidade, materialmente, eu fico com aquilo que é necessário. E a gente não sabe lidar muito com isso. A gente quer resolver as coisas todas. Eu fico assim, um pouco até assustado, quando eu olho, né, o quadro todo dessa questão da pandemia, e a gente começa a olhar os países, a gente começa a fazer comparação. Então a gente pode olhar para a gente e dizer assim, poxa, a gente está muito anos-luz, então vamos relaxar, e etc. Mas a gente tem que perceber, a gente pode estar melhor do que outros países, claro. Mas a gente pode piorar. Mas a gente pode piorar. Então, assim, o que é que eu preciso nesse momento entender? Eu preciso entender que, nesse momento, todo mundo vai perder. Então, aqui não se trata, como eu falei, né? Não se trata, Andrei, da gente ter que agora pensar assim, não. A vida ela é mais importante, então a economia ela não serve. Né? Então, vamos ficar só com isso aqui, vamos esquecer a economia. Não, não se trata disso. Se fosse se tratar disso, a gente não teria, por exemplo, aquilo que é essencial funcionando. Se nós pensarmos, é sensato. Né? Eu lembro que uma das declarações de Mandetta, né, ele dizia assim, a gente precisa, cuidado, porque é essencial, não é essencial só para você. Então, possa que tem, por exemplo, eu tenho um hospital. O hospital ele precisa dos EPIs, né? Então, como é que eu vou fechar a fábrica dos EPIs? Então, se eu fechar as fábricas dos EPIs, né? Logo, o que, é que vai acontecer? Eu não vou ter o material que é necessário, né, de higiene para que os médicos, para que os enfermeiros, para que aquele povo no hospital possa trabalhar. Então, assim, é pensar as duas coisas. Agora, é claro, pode estar tudo aberto? Não. Porque se estiver aberto, vai ter uma contaminação. E esse é o grande perigo, né? Justamente descontaminar. Mas é lógico, aqui não é o meu campo. Eu não sou infectologista, não é? Nem também sou economista, né? Mas quando a gente olha para a questão, Andrei, da espiritualidade, aquilo que eu falei, a ventania quando dá, eu vou me segurar naquilo que é essencial. Então eu vou entender o que é espiritualidade. Espiritualidade, de fato, é pobreza. Então vai me fazer ter uma opção por aquilo que é necessário. Até serve até como prudência para, vou aqui dizer, quando eu saio de casa, eu tenho que me perguntar, é necessário? Eu tenho que me perguntar isso, se é necessário. Porque se não é necessário, eu não tenho que sair. Então, a gente não vai ter as coisas arrumadas de uma hora para outra. Então, até se a Organização Mundial da Saúde dizer assim, não, pronto, agora está tudo tranquilo, podemos sair de casa. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, vai sair todo mundo correndo. Então, a gente já vai lá na paróquia fazer uma festa do abraço, né? A gente está com vontade de se abraçar, não vamos todo mundo se abraçar. Não, não é bem assim. Né? As coisas precisam ter cautela, as coisas elas deverão ser de uma maneira muito mais tranquila e organizada, proporcional, enfim. Não é? E é um pouco isso, lembrar que a crise ela desperta em nós a criatividade. Né? Então, a gente tem que ser criativo. Eu estava analisando aqui umas coisas, né? Eu estava observando, até copiei aqui para poder dividir um pouco com vocês. Nesse tempo de crise, se nós observarmos,
todos nós estamos em crise. Por isso que eu estou dizendo, não é algo ruim. Todos nós estamos em crise. As pessoas, os cidadãos em si, estão em crise. Você imagine quantas coisas, planos a gente tinha, quantas reuniões a gente tinha programado, né? Quantos encontros a gente tinha feito, quantos negócios, né? Quantos negócios deveriam, na verdade, ter sido ali firmado pelos empreendedores, tantos sonhos, né? De poder construir algo, uma ideia que surgiu nova, uma coisa. Meu Deus, são vastas as coisas, Andrei. Então, as pessoas em si, elas entram em crise. Elas estão em crise. Elas estão em crise dentro de casa, elas estão fora de casa, elas estão em crise no seu trabalho. Elas estão em crise até aqueles profissionais que estão lidando de maneira mais direta com o vírus. Elas também estão em crise. Elas estão em crise porque elas não veem mais, já tem tempo que não vê a família. Muitos meses, na verdade, sem ver família, né? Dependendo do país. Muitas sem ver a família. Quer dizer, as pessoas em si, elas estão em crise nesse tempo, né? Então, não é algo particular de A ou B. Todo mundo, o pobre, o rico, o branco, o negro, o empresário, o grande empreendedor, o pequeno empreendedor, todos nós, e como pessoas, como cidadãos, nós estamos em crise. Eu poderia sair hoje da minha casa do jeito que você está me vendo aqui. Mas eu corro o risco até de ser multado ou preso se eu não colocar uma máscara. Então já mudou, não é? Já mudou. Então é algo que provoca em mim uma crise. Eu estou livre para poder sair assim, mas eu tenho que entender que não, as coisas não é assim, está mudado, sabe? Então, sim, em si as pessoas estão em crise. Os casais estão em crise. Muitos casais estão em crise. Que é a coisa absolutamente normal. Então, por que elas estão em crise? Você pensa que muitos casais que empurravam a sua vida conjugal, a sua vida de marido e de mulher pela barriga, sabe? Hoje se vê tendo que ficar em casa com sua esposa, ó, horas e horas. Subindo e descendo, encontrando ela toda hora. Bonita, maquiada ou não, você tem que encontrar a dona Renata. Não é? Verdade. Então, assim, antes que era menos tempo, mais um final de semana, ou à noite, quando você voltasse do trabalho, mas não, agora todo o tempo. O que significa isso? A gente nota muito mais coisa da pessoa. Tanto do lado de pontos de melhoria, mas assim também como aquilo de valor. Poxa, eu não tinha observado isso na minha esposa. Né? Mas você pense, aqueles casamentos que, na verdade, nunca deveriam ter acontecido, eles se encontram em crise. Porque não vai conseguir lidar com isso. Não consegue lidar. Então o marido vai para o bar beber cachaça para poder esquecer um pouco, né? Não ficar tanto dentro de casa. Ou então a gente vê até aquelas brincadeiras, né? Que a pessoa... e o marido lá está lavando o prato, está limpando a casa, que a mulher volta para poder fazer tudo. Mas até isso. Para a gente também valorizar, às vezes, quando deixa suas esposas em casa, como esse trabalho é duro. E, às vezes, quantos maridos chegam em casa e dizem que a mulher não fez nada? Quantos fazem isso? Então, assim, imagine quantos maridos já feriram suas esposas dessa forma, não é? Verdade. Você já, pelo fato de ela ter ficado em casa, não fez nada, não é? Então, você pensa que isso não caminha. Então, os casais em si, eles estão em crise. As famílias estão em crise. Estão em crise por conta de filhos. Quantos pais pegam seus filhos, colocam na escola, às vezes para ficar o quê? Tempo integral. O que é que acontece? Não sabe o que é que filho é. O santinho que é o filho. Então, agora que está dentro de casa, começa a pensar, poxa, a professora, quando disse aquilo, ela tinha razão. Poxa, quando aquela diretora da escola chamou a atenção disso, realmente o meu filho é assim. Por quê? Muitas vezes quem percebe mais é o professor que lida muito mais tempo com o seu filho. Muito mais do que os próprios pais. Então, muitos estão percebendo agora o que é que está acontecendo. Os pais têm que ficar dentro de casa e têm que cuidar dos filhos. Aí vai ver
o santinho ou o demôniozinho, que é o filho. Então percebe logo aí. Aí a gente vê também o governo. O governo está em crise. O governo está em crise financeiramente, porque está tirando recursos de onde não tem. Hoje já se fala, por exemplo, de fechar as contas governamentais daqui para o final do ano. Negativíssimo. Muito negativo. Então o governo está em crise porque tem que lidar com mudança de ministro. O governo está em crise porque tem que lidar com os poderes, tanto os poderes municipais, como os poderes estaduais, os poderes federais. Então, aquela coisa, quem manda mais, quem manda menos. Então, olha a crise que gera no meio do governo também. A igreja está em crise. Agora mesmo, nós estaríamos aonde? Na igreja, rezando a missa, ou então os empreendedores lá e eu fazendo uma palestra. É assim para nós estarmos, né? E, no entanto, como nós estamos? Então, Andrei, a gente tem que se reinventar. Então, assim como todos nós passamos por essa crise, com certeza, o empreendedor também ele passa por essa crise. Então, vai lá das nós empreendedores, nós temos essa capacidade, né? Essa característica, não é? Visionária de olhar e de perceber as coisas. E eu gostei muito. A crise não é boa nem ruim, é uma crise. Né? E a gente vê que grandes negócios, grandes operações, grandes atitudes, elas nascem através de um incômodo causado por uma crise, como o senhor tão bem colocou. Eu só queria só dizer uma coisa, que nós estamos com um acompanhamento bom de pessoas. Queria pedir a vocês que fazem parte da nossa paróquia e alguns que também não fazem, que possam estar compartilhando o link da nossa conversa com mais pelo menos 5 pessoas, para que a gente possa estar levando esse alcance mais longe e ajudar a outras pessoas. É um apelo que a gente faz, a pastoral tem essa virtude, não é? O quanto mais a gente puder estar levando esse momento a outras pessoas, melhor ainda. Padre Paulo, esse momento, não é? Nesse meio, nessa situação toda, a gente entende que a espiritualidade passa pelo zelo da alma. E a crise, ela nos força a desenvolver novas habilidades causadas por essa questão de incômodo, não é? De um atrito mais acirrado entre situações que aconteçam. A gente sabe que a Igreja, através do Papa Francisco, vem também com um olhar, muito antes da pandemia, um olhar bem voltado para essa questão da economia, também preocupado com esse pastoreio, não é? Voltado para essa questão econômica de uma forma geral. Então, o Papa Francisco até prepara um documento, um encontro, se eu não me engano, não sei se é um documento, eu sei que é um encontro, que até um membro da nossa pastoral a nível Brasil vai participar, não é? Da pastoral nacional. Ele vai participar, foi convocado para ir para Roma, para poder participar no Vaticano, da economia de Francisco. O que isso pode nos ajudar a entender um pouco mais dentro desse contexto atual? Perfeito. Eu acho que bem salientado aquilo que você fala, né? O Papa pensou isso antes da pandemia, né? Como eu disse, nós estamos em crise, todos nós. Padre Paulo aqui também, Andrei também, todos nós estamos em crise. Não quer dizer que o mundo se acabou. Estamos em crise. Bom, agora, como nós vamos lidar com a crise? A espiritualidade vai, então, nos ajudar. Então, qual é a proposta de Francisco? Quando se fala de economia de Francisco, né, que é o tema, na verdade, esse grande congresso mundial sobre economia, que o Papa tem convocado muitas pessoas na área da economia, mas muitas pessoas ligadas à economia, daquele conceito que eu falei, né? No conceito de economia como arrumar a casa.
Esse é o conceito original, na verdade, de economia. Arrumar a casa. Então, antes da gente pensar em dinheiro, é pensar assim, arrumar a casa. O dinheiro, na verdade, é consequência de uma economia. Mas, quando nós observamos isso, o que é que o Papa, na verdade, deseja? Não é que ele vai inventar uma economia, não é isso. Ele quer levar a discussão à economia. Ele quer levar em discussão para que a gente possa, na verdade, que a gente tenha a possibilidade de escutar a todos. Escutar daquele jovem que está chegando agora, aquele jovem que está vislumbrado com tanta coisa, que está no aprendizado, que está no meio de uma educação para a vida e que se vê agora preocupado com seu emprego e etc. Até aquele grande empresário, ou aquele economista, aquele grande estudado. O Papa quer ouvir a todos, né? Todos sejam escutados, para que se possa pensar em possibilidades, que é isso que a crise surge, que é que a crise gera. Gera possibilidade. Nós não temos que pensar que tudo aqui é um fim, mas nós temos que pensar que vai existir o quê? Possibilidades. Quais são, padre? Eu não tenho essa resposta agora. Nós estamos ainda com ventania. A ventania não parou ainda. Nós estamos ainda nos segurando para poder ficarmos com aquilo que é essencial. Mas ainda não passou a ventania. Então eu não posso, nesse momento agora, dar essa resposta. Quais, né? Mas o que é que o Papa Francisco quer levar, na verdade, a discussão? Chamando essas pessoas de todos os níveis, que sejam, na verdade, escutadas, isso é importante, e possam pensar, por exemplo, em sustentabilidade. Hoje, talvez, o que é que a gente pensa quando nós pensamos no mundo capitalista, né? O mundo capitalista, a sociedade capitalista, ela pensa em dinheiro o tempo todo. Ela não está pensando na sua vida, ela não está pensando no planeta, ele não está pensando que a água pode acabar, ele não está pensando que aquilo que ele está produzindo vai poluir o meio ambiente, ele não está pensando que ele está no meio ambiente, então ele vê o meio ambiente como uma figura fora, ele não consegue se enxergar dentro. Então o Papa quer levar essa reflexão, que ela é, na verdade, não é antiga, né? São preocupações dos tempos atuais, a questão da sustentabilidade, o consumo responsável, que foi, caiu, foi? Foi. A diretora da live derrubou aqui. Acontece. É crise também. Tem a possibilidade de botar agora certinho. Agora estou vendo sua cabeça inteira, tá vendo? Então, a questão do consumo responsável, a questão da avaliação do próprio sistema mundial de economia. Então, o Papa fez essa convocação para isso. Era um encontro, inclusive, se eu não estiver enganado, André, era para acontecer no dia 1º de março. Ele foi adiado agora para novembro, alguma coisa assim, né? Isso. Então, não pôde acontecer agora, mas ele vai acontecer. E o mundo está de olho nisso, né? Porque ali é possibilidade de ambiente de discussão. O Papa não tem respostas prontas para nada, mas ele deseja pensar com a sociedade, com todos os cidadãos representados nessas pessoas, ele deseja levar à discussão o tema da economia. É um pouco isso. Ok. Padre, Né? Oi. Falei demais. Não, foi ótimo. Na verdade, nós tínhamos até pensado que poderíamos reservar aí um tempo para algumas perguntas, mas como essa live é pelo Instagram, então nós temos um tempo aí de suporte que é permitido, e nós chegamos a atingir aí nesse momento o nosso tempo limite. E aí eu queria aí, eu sei que o senhor talvez ache que tenha falado muito, mas a conversa está muito boa. Então, para a gente poder dar esse encerramento, o senhor proferir algumas palavras aos nossos empreendedores, tanto da nossa paróquia, quanto de outras paróquias que estão acompanhando, de outros lugares também fora da Bahia, que estão acompanhando, para que a gente possa finalizar essa primeira live, essa iniciativa que a gente teve, de poder, toda segunda-feira,
está fazendo esse acompanhamento, esse cuidado com os nossos empreendedores? Primeiramente, agradecer. Temos quantos minutos? 15 minutos. Até para responder uma pergunta. Mas vamos lá. Dá sim. A Núbia perguntou e como lidar se essa crise perdurar por mais 2 meses? A voz da minha consciência, hein, gente? Pode-se durar isso e pode-se não durar. Pensemos bem, né? Olhando para o lado da espiritualidade. Se Deus, ele é providente com os pássaros do céu, onde encontra o seu ninho, onde encontra a sua comida. Se Deus é providente com os animais, por que não seria conosco? Não é? Então, assim, tem que pensar que as coisas não é com a culpa nossa em si. Mas a gente tem que também agir entendendo que isso vai passar. É um tempo. Não é uma coisa para a gente viver a vida toda. Vai passar. Eu queria até partilhar o João 16:33, né? João 16:36 nos diz assim: tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo sempre tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Capítulo 16, versículo 33. Então, por que eu trago isso? Para a gente entender que enquanto estivermos neste mundo, a gente sempre vai ter aflições. Então, a gente precisa entender que tudo isso também vai passar. O Senhor venceu, nós estamos no tempo da ressurreição, ele venceu a morte para poder dizer, olha, você também vai passar por ela. Então, se o Filho de Deus morreu na cruz, por que eu não vou morrer? Então, assim, eu vou passar por ela também. Mas o Filho de Deus passou por ela para vencer, para dizer que, olha, Padre Paulo, quando você morrer, você também vai vencer a morte. Então, você vai morrer comigo para você também ressuscitar comigo. Então, todos nós vamos ressuscitar. Todos nós vamos passar por essa experiência de morte. Não sei se, Núbia, 1 mês, 2 meses, ou até mais, eu não sei. Mas o fato é que a gente tem que tomar cuidado para essa esperança nossa não cair no desespero. Mas tem que ser uma esperança virtuosa. Ou seja, uma esperança confiante. O Senhor mesmo nos diz, é preciso que nós estejamos unidos a Ele, né? Além de unirmos a Ele, tenhamos paz no coração, que foi o que nós escutamos agora, lá em João 16:33, paz no coração, mas tenhamos também bom ânimo. Ou seja, mesmo diante dessa pandemia toda, é preciso que a gente levante a cabeça, minha gente. Não vamos achar que as coisas têm um fim, que acabou, a vida não tem mais sentido, vamos então tirar a nossa vida, porque tudo perdeu o sentido, a originalidade, tudo saiu do lugar. Não, pelo amor de Deus. Como eu falei, seria ilusão pensarmos que não vai ter perda. Todos nós vamos nos perder. Mas vamos pensar que tudo isso vai passar e nós vamos, de fato, nos levantarmos. Vamos sair do sepulcro, vamos dar aquela grande resposta ao Senhor que Lázaro deu. As perguntas estão chegando. Próxima pergunta. Travou a conexão dele. Ele não terminou de responder. Oi, padre. Bom, o Padre Paulo teve um probleminha com a conexão dele. A gente está tentando esperar. Oi. Oi, padre. Tá me escutando? Eu tô. Ok. Temos mais uma pergunta. Certo. A pergunta é a seguinte: criatividade é uma saída? Pergunta de Verônica. Oi, padre? Padre? Caiu mais uma vez a conexão. Vamos esperar para ver se restabelece essa conexão. Mas é isso, gente. A iniciativa das lives é para justamente poder ajudar com os nossos convidados. Essas lives foram pensadas
iniciá-las. Esperamos aí o final da Semana Santa para que a gente pudesse tá proporcionando a cada um de vocês esse momento. Estamos tentando aí estabelecer a conexão com o Padre Paulo. Estamos tentando aqui. Agradeço a cada um de vocês, não é, que está participando com a gente desse momento, dessa live. Nós vamos ter outras lives que já foram definidas. Essas lives acontecerão todas as segundas-feiras às 19 horas. Agradecer a todo o núcleo da Pastoral do Empreendedor da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Estela Maris. Não é? Isso foi um trabalho conjunto, pensado, idealizado, planejado. Não é? Nós teremos outros mediadores, apesar da minha função aqui ser de mediador, mas como o tema era um tema bem específico, não é? No sentido do que foi discutido, então eu deixei que Padre Paulo pudesse desenvolver para que ele pudesse ajudar a gente da melhor forma possível. Avisar a vocês que na próxima segunda-feira, dia 27/4, nós teremos a primeira live com um tema mais técnico, mais voltado para algumas situações da atualidade. Especificamente... Oi, Padre Paulo voltou? Voltou. Ótimo. Então vamos lá, vamos voltar para a pergunta. A Verônica perguntou se a criatividade é a saída. Voltei. Pronto, é uma possibilidade, não é? A gente tem que pensar que não basta somente criatividade. Precisa de muitas outras ferramentas, né? Uma cabeça criativa. Caiu mais uma vez. A ideia pode caiu ser mais ótima, uma vez. Excelente. Mas pense que então também vamos lá, dia 27/4, nós estaremos de volta com a nossa live do empreendedor. Nós vamos ter aqui o convidado Edmilson Patrocínio. Oi, voltou? É que caiu aqui, a gente não estava conseguindo escutar mais o senhor e a imagem Na também verdade, travou. eu já estava. Saiu que é uma possibilidade, não é isso? Ok. A resposta saiu? Mais Isso, alguma então, pergunta? Tem outras Não, até ferramentas agora que não. precisam estar atreladas à criatividade, Padre, não somente a criatividade. Né? Momentos Então, finais. precisa de O que é outras que você poderia colocar para a gente? colaborações. Levanta a cabeça e siga. Eu acho que nós temos que nos reaprender muita coisa. Estamos no tempo de reaprender a sermos pessoas com muito mais espiritualidade do que com superstição na cabeça. Precisamos entender que existe um Deus que nos ensinou como caminhar neste mundo e a gente não pode desprezar os seus ensinamentos. E aqui não cabe a mim falar de A ou de B, mas o que cabe a mim é falar de Jesus Cristo, é dele que eu acredito. Então, que a nossa espiritualidade seja no estilo de Jesus. E lembremos sempre, a espiritualidade ela não é riqueza, ela é pobreza. A gente tem espiritualidade quando a gente percebe que a gente não tem segurança mais em nada que a gente materialmente tem ou construiu. Mas quando a gente percebe que a nossa maior riqueza que a gente tem agora, depois de ter perdido tanta coisa, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é nele que eu me enriqueço. Ok. Então, eu sou Padre, pobre e me sua bênção, enriqueço muito obrigado. do Senhor. Porque é ele O Senhor que dá, sempre na verdade, a força sempre que eu preciso nos para motivou superar as a aflições ter essa da posição vida. de empreender Coragem. na paróquia. E eu reconheço no Senhor uma capacidade de empreendedorismo muito forte, não é? E queria agradecer, nesse primeiro momento, essa estreia com o Senhor. Avisar a todos que dia 27 é a nossa segunda live com Edmilson Patrocínio. Nós vamos falar da MP
936, não é? Que é justamente a questão dos contratos de redução de jornada de salário. Edmilson Patrocínio vai trazer para a gente aqui, não é? Uma situação bem bacana, bem didática. Dentro de sua formação, vocês vão estar recebendo aí o post da próxima live dele. Agradecer a cada um, dizer que essa foi uma iniciativa da Pastoral do Empreendedor da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Estela Maris, e contar com a participação novamente de cada um de vocês. Valeu mesmo ter participado e a gente volta a se ver no dia 27. Muito obrigado a todos e boa noite. Amém. Bom, só para finalizar, a gente vai estar disponibilizando essa conversa, né, no YouTube da paróquia. Deus abençoe. Então, a gente vai estar gravando, está gravado isso aqui, a gente vai estar disponibilizando. Vocês aguardem que a gente vai estar anunciando nas redes da paróquia. Boa noite, gente.